O livro de Jó, meus irmãos, não é um livro fácil. O livro de Jó é um livro difícil de digerir, é um livro difícil de compreender. Para aquelas pessoas que rejeitam a Deus, que desprezam a Deus, o livro de Jó parece ser um argumento contra Deus. O livro de Jó não apenas apresenta Deus enviando o sofrimento para seu filho, Jó, mas apresenta Deus glorificando o próprio nome por causa disso. Aquelas pessoas que desprezam a Deus, muitas delas criticaram John Piper. Você já ouviu falar de John Piper? É um pregador bastante conhecido na atualidade. E ele escreveu um livro na primeira metade do ano passado chamado O Coronavírus e Cristo. E esse livro foi bastante criticado por muitas pessoas, inclusive por teólogos. E por quê? Porque no livro John Piper afirma que Deus foi o responsável por nos enviar a pandemia, que Deus nos enviou esse vírus, que Deus nos colocou nessa situação, que isso não foi simplesmente um plano maligno do diabo, lá nos porões do inferno, fora do alcance da visão de Deus, mas que o Deus soberano, o nosso Senhor, nos colocou nessa situação da pandemia. Piper afirma isso, e os críticos dizem: se Deus é assim, que envia a pandemia, esse Deus é meu diabo. Ou outros disseram assim: se Deus é um Deus que envia pandemias, ele é um monstro, um fascínora, um Deus cruel. Essas pessoas podem conceber, ou melhor, elas não podem conceber que seja a vontade de Deus que alguém, por exemplo, seja atropelado por um motorista sob a influência de bebida alcoólica, ou que uma mãe jovem morra de leucemia, ou que alguém no primeiro estágio da juventude enfrente cada vez mais desamparo por causa de uma doença que degrade a sua saúde. O livro de Jó, no entanto, meus irmãos, ele está aí, a nossa Bíblia, para provar que o homem nem sempre tem razão, para provar que as coisas não são muitas vezes como a gente pensa, e elas estão para muito além daquilo que a gente consegue entender e compreender. E assim foi a história de Jó. O nosso esforço, irmãos, para entender Deus, para tentar justificar a existência pelos nossos próprios meios, não fazem sentido. Porque nós temos um Deus que não se deixa engarrafar, um Deus que não age do jeito que a gente acha que ele tem que agir, que não se permite agir dentro do que é fácil para a gente poder explicar. Deus não é tão pequeno para que a teologia em si explique tudo sobre ele. Isso é impossível. Nós sondarmos todos os propósitos de Deus e conhecermos todas as vontades de Deus. E o livro de Jó apresenta um Deus que para muitos é o diabo, mas para nós que olhamos pelas lentes da fé, para as circunstâncias da nossa vida, nós entendemos que Ele é nada mais que o bom e soberano Senhor sobre as nossas vidas. Bom e soberano Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada uma de suas criações. O livro de Jó começa no capítulo 1, nos primeiros 5 versículos, explicando o personagem principal da história, que é a pessoa de Jó. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Eu tenho aqui na minha versão, se você quiser apenas ouvir, ou se você quiser procurar na sua Bíblia, fique à vontade. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem.
De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, ou blasfemado contra Deus. Essa era a prática constante de Jó. E aqui nós tiramos pelo menos 4 aplicações, 4 coisas que foram ditas, ou 4 realidades sobre Jó. Primeiro, que Jó era um homem justo, meus irmãos. A Bíblia diz que Jó era um homem que, obviamente, assim como nós nascemos em pecado, pecadores, Jó também. Mas na sua prática, no seu comportamento, a própria Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem reto perante os olhos do Senhor. Não havia motivo pessoal para que Jó sofresse tudo aquilo que sofreu. Você conhece a história de Jó, você sabe o quanto Jó sofreu, quantas coisas ele perdeu, quantas pessoas ele perdeu. Mas o seu comportamento não era um comportamento reprovável para que a gente conseguisse encontrar nele um motivo para ele ter perdido o que ele perdeu. Segunda realidade sobre Jó é que ele era um homem próspero. Jó era um homem rico, mais rico de todo o Oriente. Não era só rico, era o mais rico de todo o Oriente. E no Antigo Testamento, a riqueza, ela tinha alguma relação com as promessas de Deus. Quando o povo estava obediente a Deus e próximo de Deus, as pessoas tinham prosperidade financeira. Lá no Antigo Testamento existia essa relação. E quando elas estavam em pecado, longe de Deus, elas eram derrubadas por Deus e muitas coisas ruins acabavam acontecendo com elas. Quando elas se orgulhavam no seu pecado, Deus as abatia. Terceira realidade sobre Jó, ele tinha uma família íntegra. Os filhos de Jó viviam em harmonia, em alegria. Esse texto que eu li fala que eles se reuniam para banquetes, convidavam suas irmãs, que provavelmente moravam ainda com Jó, pelo que indica o texto, com seu pai. A família vivia bem, a família vivia unida, eles se banqueteavam, eles se alegravam juntos. E em quarto lugar, a quarta realidade sobre Jó é que ele era um homem pastoral e missionário. Jó cuidava do coração dos filhos dele. Jó tinha apreço por cuidar da vida espiritual dos filhos, se podemos dizer assim. A Bíblia diz que ele sacrificava, ele pedia perdão pelos pecados dos filhos, até mesmo os pecados que talvez os filhos nem percebessem que cometeram. E Jó era um homem, um cara preocupado com a vida de fé da sua família. Então, nós nos perguntamos por que ele sofreu como sofreu. A resposta para essa pergunta, meus amados irmãos, não está na terra. A resposta para essa pergunta não está naquilo que a gente pode olhar nesses 5 primeiros versículos, porque se nós olharmos cruamente, nós não vemos motivo por que Jó sofreu. Nós não vamos encontrar, porque a resposta para o sofrimento de Jó não estava nas circunstâncias terrenas de Jó, na sua vida presente, nem em algo que pudéssemos aferir e averiguar no comportamento de Jó. A resposta não estava, como eu já disse, aqui na terra. A resposta estava onde? A resposta estava nos céus. A resposta para o sofrimento de Jó estava nos céus. Ele poderia olhar para todos os lados, tentar entender, como muitas vezes nós olhamos para os lados e queremos entender, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Mas no caso de Jó, a resposta não estava no comportamento dele, naquilo que ele fez ou deixou de fazer. A resposta estava nos céus. Ele nunca entenderia o seu sofrimento a partir deste lado da realidade. Quando sofremos, quando nos deparamos com coisas como as que estão acontecendo conosco nesse tempo, buscamos, nós fazemos isso, procuramos o que nós estamos fazendo de errado. Qual é a nossa falha? E sim, nós falhamos, né? Muitas vezes, nós pecamos, nós erramos. Mas essa não é toda a resposta.
para sofrermos o que estamos sofrendo. Não era toda a resposta do motivo por que Jó estava sofrendo como sofreu. A resposta nem sempre está aqui na nossa realidade, nesse lado da eternidade, como já disse. Ele sai dessa esfera, ou melhor, a resposta sai dessa esfera e entra na eternidade, naquilo que a gente não consegue acessar. A resposta para a pergunta que Jó faria um pouco mais à frente está nos próximos versículos. Eu vou ler aqui com os irmãos, a partir do versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás se apresenta a Deus, e isso nos diz algo. Nesse meio que nós lemos no início do versículo 6, que os anjos vêm até a presença de Deus, e nesse meio veio também Satanás, isso já nos mostra alguma coisa, que Satanás precisa se apresentar a Deus de alguma forma, e que Satanás não tem a mesma força que Deus, como muitas vezes nós pensamos, como se Satanás fosse um Deus à parte. É o nosso Deus criador e outro Deus chamado diabo, e eles estão numa luta parelha de forças. Não é assim que a nossa Bíblia Sagrada fala a respeito disso. O nosso inimigo não é uma segunda divindade. Deus e o diabo não competem com o mesmo grau de força, irmãos. O diabo é um cachorrinho na coleira de Deus, como disse um teólogo conhecido também na nossa atualidade, Iago Martins. O diabo está, de alguma forma, meus irmãos, submetido àquilo que Deus quer, ou àquilo que Deus não quer. É assim que a Bíblia apresenta o nosso inimigo. Não podemos incorrer no erro de pensar que ele é muito grande, que ele é muito poderoso em relação ao nosso Deus Criador. Porque o nosso Deus é muito maior, o nosso Deus é muito melhor e é muito mais poderoso. Ele precisa pedir permissão para fazer o que faz. É isso que nós vemos no texto bíblico. Ele quer nos matar a todo momento, e se nós estamos vivos hoje, é porque Deus permitiu, é porque Deus quis assim, porque se dependesse do nosso inimigo, nós não estaríamos mais aqui, ninguém. É Deus que o impede de fazer o mal contra nós. Satanás não tem poder para nos ferir sem que Deus permita. O texto bíblico diz que Satanás está rodeando a terra. Ele está observando, ele está andando, ele está percebendo as coisas. E Deus provoca Satanás acerca de Jó. Deus é que mostrou Jó para o diabo. Deus é que disse assim: viste o meu servo Jó? Quem toma a iniciativa de mostrar Jó e falar sobre Jó, para que o sofrimento viesse sobre a vida de Jó, foi Deus. O sofrimento que alcança nossas vidas não vem simplesmente, meus irmãos, por iniciativa do diabo, mas pode vir por iniciativa de Deus. Isso é chocante.
É difícil da gente pensar isso. É difícil, eu sei, a gente engolir isso. Que nem todo sofrimento que vem sobre nós vem porque o diabo quis. Às vezes vem porque Deus quis nos ferir. Achamos que Deus nunca poderia permitir que sofrêssemos, que Deus nunca poderia tomar a iniciativa de nos machucar. Aqui no texto bíblico há um Deus que toma a iniciativa de ferir Jó. O mesmo Deus toma a iniciativa, meus irmãos, de nos ferir hoje em dia, no nosso tempo. Quando a gente sofre, quando a gente chora, quando a gente é abandonado, quando nós somos colocados em circunstâncias fora daquilo que nós planejamos na nossa cabeça, né? Planejamos uma vida e quando vê dá tudo errado. Planejamos um futuro e quando vê dá tudo errado. Imaginamos que Satanás está fazendo isso. E pode ser Satanás sim, pode ser o nosso inimigo sim, mas isso não acontece fora do plano e do desejo de Deus. Se nós dizemos que Deus é soberano e sabe de tudo, e tem o controle de tudo, Ele também sabe e tem o controle sobre o nosso sofrimento. E tendo esse controle e permitindo que coisas ruins aconteçam, e querendo que coisas ruins aconteçam com a gente, muitas vezes, Ele faz isso justamente para que o Seu nome seja glorificado em nós, para que Seu nome seja glorificado na sua vida. Porque o nosso conforto e o nosso bem-estar é pouco, irmãos, comparado àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque nós olhamos para o nosso bem-estar, porque nós olhamos para as nossas razões, nós olhamos para o nosso comportamento, que por vezes não é reprovável para que soframos tanto. Mas nós não conhecemos os planos secretos de Deus para a nossa vida. E os planos secretos de Deus para a sua vida são maiores, muito maiores do que o conforto que você pode e eu posso ter hoje aqui nessa terra. Nós costumamos sacrificar o menor em nome do maior. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós queremos um emprego melhor, nós sacrificamos um tempo de relaxamento, de entretenimento, para fazer o quê? Para estudar para a prova. Não é assim? Para estudar para o concurso, nós nos sacrificamos por uma coisa maior e melhor. Não é assim que acontece? Quando nós podemos tirar um tempo para nós mesmos, ficar em casa, como até foi comentado na escola bíblica, mas nós sacrificamos esse tempo para estar com os outros e servir aos outros. Isso é por quê? Porque naquele momento servir aos outros traz um bem maior. Assim também Deus, irmãos. Ele sacrifica o nosso próprio bem-estar, nossa saúde, nossa estabilidade emocional, nossa vida financeira, para nos dar coisas melhores, para nos dar mais comunhão com Ele. Às vezes, irmãos, Deus tira coisas da gente para nos dar mais de si. Deus tira o conforto e bem-estar para que nós possamos nos aproximar dEle. E Ele é muito melhor que qualquer coisa dessa vida. Ele é muito melhor do que um corpo que não sofre com câncer. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é muito melhor do que um pulmão plenamente oxigenado. Ele é muito melhor que uma vida financeira estável. Deus é melhor. Deus é melhor. Deus é muito melhor que qualquer coisa. E Deus sacrifica na nossa vida coisas que valorizamos para nos dar coisas que precisamos. Muito mais do que aquilo que fomos ensinados a querer. Deus toma a iniciativa de tratar Jó. Deus tratou Jó.
No decorrer do livro, nós vemos que Deus abençoou Jó através de tanta aprovação e sofrimento. Por isso nós lemos esse texto de início, quando o próprio Jó declara lá no final do livro, quando tudo já estava acabado ali, todo esse processo, o que ele diz? Ele diz que antes ele ouvia falar de Deus, mas agora ele vê com seus próprios olhos. Houve uma mudança, houve algo que, apesar de todo o sofrimento, o fez se aproximar daquele que é melhor. Jó era um homem justo, mas mesmo assim, somente ouviu falar, e agora ele vê Deus face a face. Os planos secretos de Deus, meus irmãos, se revelam na vida de Jó através de dor, de sofrimento, mas no final da história, Jó consegue ver Deus de uma forma que ele não via antes do sofrimento. Do mesmo modo, meus amados, Deus toma a iniciativa de nos fazer sofrer por vezes, justamente para que sejamos argumentos para a eternidade. Você já pensou que a sua vida é um pouco parada, um pouco, talvez até sem sentido? Eu quero até aproveitar para falar sobre a próxima série de lições que nós vamos estudar nas escolas bíblicas no próximo trimestre, que fala sobre o sentido da vida. Você já parou para pensar que tudo parece tão comum? Você acorda de manhã, toma teu café, eu vou lá fazer meu cafezinho preto, né? Você vai lá dar uma comida para o cachorro, vai trabalhar, volta, resolve algumas coisas em casa, né? Conversa um pouquinho com a esposa, com o esposo, assiste ali uma Netflix, né? Tudo mais, dorme, no outro dia a mesma coisa, tudo igual. Parece que a vida da gente é meio parada às vezes. A gente olha grandes homens, grandes mulheres, com muito dinheiro, fazendo caridade, movendo o mundo, né? Fazendo coisas tão grandes, e parece que a nossa vida é tão simples, tão pequena. Que sentido tem isso? Tão insignificante. Você se lembra que foi Deus quem provocou o diabo sobre Jó? Viste meu servo Jó? Pois é, Jó, meus irmãos, era um argumento para humilhar o diabo. Jó era um argumento para estabelecer no mundo espiritual a grandeza de Deus e a fraqueza de Satanás. Jó é o argumento de Deus, a prova que Deus estabelece diante dos anjos, dos filhos de Deus, das forças espirituais, de que Satanás era um derrotado e de que Deus continuava grande. Jó é argumento para Deus. E se nós, irmãos, aqui nós vivemos a vida de fé, se nós somos cristãos, se nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, a vida em Jesus Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, nós vivenciamos esse sofrimento e nós permanecemos, nós nos mantemos firmes. O que Deus está fazendo conosco é nos usar como argumento para toda a eternidade. Quando você resiste, você argumenta nas mãos de Deus para vencer o diabo, para vencer o nosso inimigo. Deus nos usa como evidência da sua grandeza. Deus nos céus pode olhar para os seus filhos e humilhar o diabo pelo simples fato de permanecer quando as coisas doem em nós. Deus poderia dizer assim, no mundo espiritual, olhar para Gilvan e dizer: viste meu servo Gilvan? Viste minha serva Dulcinéia? Viste minha serva Gabriela? Está vendo aí? Você faz de tudo para nos vencer. Você faz de tudo para nos derrotar. Mas está vendo aí? Tem gente que ainda resiste. Tem gente que suporta o sofrimento. Tem gente que ainda está de pé. Tem gente que, mesmo rastejando de dor, ele permanece firme na sua fé. Ele ainda glorifica a mim, assim como Jó fez. Há um Deus que nos usa como argumento para estabelecer sua grandeza diante do reino espiritual. E isso, meus irmãos, nos dá um senso de propósito e para a nossa vida e também para a nossa santidade, para a nossa vida com Deus,
Tudo faz sentido quando nós conseguimos enxergar as coisas por essas lentes espirituais, de que nós não estamos vivendo à toa, de que nossa vida não está passando à toa. Por mais pacata que seja a minha rotina, se eu estou vencendo o maligno, Deus pode olhar para mim, olhar para o diabo e estar dizendo: olha só, está vendo aí? Ele está firme, ela está firme. Você não vai vencer. Nós não simplesmente existimos como alguém que nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós existimos diante de um grande palco no mundo espiritual para provar que Deus é grande. E Ele vai nos colocar em situações difíceis para provar esse argumento. Deus nos coloca em provação, meus irmãos, justamente para mostrar que nós realmente cremos. Lembra de Abraão, quando sacrificou ou quase sacrificou Isaac? Por acaso Deus não sabia tudo o que ia acontecer logo ali na frente? Deus não sabia que Abraão faria o sacrifício? Deus não precisava ver para saber que Abraão sacrificaria seu filho. Deus já sabia. Quem não sabia era o diabo. E quem não sabia era o próprio Abraão. Abraão não sabia o quanto era temente a Deus, e quanto era forte na adoração ao seu Deus, até que aquilo veio sobre ele. Até que ele teve que tomar aquela decisão. Até que ele passou por aquele sofrimento. Deus nos coloca em situações de dor e sofrimento para nos mostrar, ou para mostrar para nós mesmos e para o mundo espiritual, que nós somos salvos e permanecemos pela força dele. Pela força dele. Partindo para o final, meus irmãos, a reflexão, pensamos o seguinte, diante disso: quando Deus coloca você em provação, e a mim também, que a gente possa entender que Deus está nos dando uma oportunidade da sua vida ter valor, de ter um valor espiritual, um valor eterno, para além das circunstâncias aqui. Ao permanecer, você está fazendo algo que você ainda não vê, mas pelos olhos da fé você entende que Deus está sendo glorificado, até mesmo entre os anjos. Satanás está sendo humilhado e suas forças demoníacas destruídas pela grandeza da sua permanência, da permanência firme na fé, da sua fé de continuar crendo mesmo quando tudo vai mal. E nós, amados irmãos, humilhamos o diabo e honramos a Deus diante de todo o mundo espiritual ao permanecermos na fé durante o sofrimento. Você pode chorar em situações difíceis, a gente pode se abraçar, a gente pode derramar muitas lágrimas. Quando a gente recebe uma notícia triste, é devastador, nós nos entristecemos. Podemos ir para o banheiro, aproveitar a água do banheiro para derramar nossas lágrimas junto. Tudo isso. Você pode ficar triste no sofrimento. Mas veja, irmão, irmã, a tristeza não é desculpa para o abandono das certezas da fé. Vou repetir, a tristeza não é desculpa para o abandono das certezas da fé. Quando alguém passa por provações, às vezes, tudo que a gente quer é que a pessoa pare de sofrer, né? A gente olha para o outro e pensa: poxa vida, se eu pudesse tirar dessa pessoa esse sofrimento. Mas a gente não pode, a gente não consegue. A verdade é que Deus muitas vezes permite que a gente sofra para que no sofrimento a gente encontre Deus. No nosso dia a dia a gente não está mais acostumado a suportar a dor. Qualquer dorzinha a gente vai e toma um remédio. Qualquer dorzinha a gente vai na farmácia. A gente não consegue lidar com o tédio. A gente fica entediado em casa, já pega o celular, já joga um videogame, já faz alguma coisa, porque a gente não suporta mais o incômodo da própria vida, do peso da vida muitas vezes. E a nossa vontade é tirar a dor, mas nós precisamos entender, meus amados irmãos,
que Deus está usando essa dor para que a gente se aproxime dele, que tem dores que a gente não pode tirar assim com a mão, que tem dores que nem Deus vai tirar assim com a mão, porque você precisa passar por um processo de encontrar o melhor, e o melhor é Deus, de se aproximar do melhor, e o melhor é Deus. Tem que deixar doer, e às vezes tem que deixar sangrar, porque é ali que Deus está tratando a gente, é ali que Deus está nos aproximando dele, é ali que estamos recebendo das graças do Senhor nosso Deus. Salmo 63, 3 diz assim: teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Quando nós entendemos que a graça e o amor de Deus é melhor, são melhores que qualquer coisa dessa vida, conseguimos louvar em meio a sofrimentos tão profundos. E para encerrar, algumas aplicações finais aqui, para a gente orar. Primeira aplicação é que Deus Deus coloca seus filhos em sofrimento. Nem tudo é artimanha do diabo. Deus nos traz o sofrimento por vezes. Ele não está preocupado simplesmente com o seu bem-estar. Ele promete o seu bem-estar eterno nele. Mas nessa vida, de por enquanto, Deus coloca seus filhos em sofrimentos e provações. Não ache que o cuidado de Deus sobre sua vida significa que Deus quer que você viva a melhor vida agora. Não, Deus quer te fazer justo. É isso que Deus quer. Quer te dar um carro, uma casa, coisas boas, alegrias maravilhosas, momentos maravilhosos com a família, sim, Ele quer. Mas acima disso, Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Acima disso, Ele quer treinar você. Acima disso, Ele quer que você perceba o quanto você é forte, que você diga assim: eu sou forte porque Deus tem me fortalecido, porque Deus tem me ajudado. Deus te quer fazer próximo dele. Ele te quer fazer um argumento para todo mundo espiritual e para toda a eternidade, de que Deus é bom e poderoso através da tua vida. E aí a gente chega naquele ponto-chave de toda a mensagem, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Deus colocou o seu filho em sofrimento. E se nós adoramos um Deus que sofreu, quem nós somos para acharmos que podemos viver longe do sofrimento? Adoramos um Senhor que foi torturado, humilhado, assassinado. Como nós achamos que podemos ser diferentes? Nós adoramos alguém que escolheu morrer com coroa de espinhos, com cravos nas mãos, com o lado ferido. Como podemos achar que o modo que Deus vai nos tratar vai ser muito melhor do que o modo que Ele tratou o Cristo Jesus, que era seu Filho? Deus em seu Filho, Ele se colocou no sofrimento. Nós não adoramos um Deus distante, um Deus que não se importa com o nosso sofrimento, que quer nos torturar, que está rindo quando a gente está sofrendo. Não é assim. Não é assim. Deus em Cristo Jesus sofreu por nós e também levou sobre Ele as chagas, as marcas do próprio sofrimento. E tem mais, agora sim, para fechar. Ele se coloca através do seu Espírito Santo em nossas dificuldades presentes. O Espírito Santo está para nos consolar, está para nos ajudar, para nos encorajar. Romanos 8, 26 diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos nem em palavras. Quando você está sofrendo, o Espírito Santo está sofrendo com você. Deus não está alheio a esse sofrimento que você está passando. Mesmo Ele, quando coloca o sofrimento em nossa vida para nos provar, ainda assim Ele entra com a gente no meio do sofrimento para nos tirar.
A Bíblia diz, através de Paulo, que quando Deus nos coloca no sofrimento, Ele se coloca conosco no sofrimento. Deus não é um Deus sádico nos céus, que ignora as nossas questões emocionais e físicas, nos colocando em dores ao bel prazer. Há um Deus que nunca te coloca na dor sem se colocar contigo na dor. Vamos nos colocar em pé para orar? Se você pode ficar em pé, lembre disso. Vamos lembrar disso em nome de Jesus. Há um Deus eterno e gracioso que sente contigo, comigo, cada uma das nossas dores. Há um Deus que se sentou com Jó sobre aquele monturo, pegou um caco de telha e raspou as próprias feridas. Há um Deus que senta do nosso lado em cada uma das nossas provações. Lá na sua casa, quando você chora, em qualquer outro lugar onde você está sofrendo, saiba que o Espírito Santo está do seu lado, sofrendo com você e te ajudando a sair do sofrimento, para que lá na frente você esteja mais forte, para que lá na frente você enxergue um novo propósito, para que lá na frente você faça uma aliança com Deus e talvez diga assim como Jó: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, antes eu não era tão próximo de ti, antes eu era um pouco distante, antes eu não sei, eu vivia minha vida, mas agora está diferente. Agora está diferente, eu quero ficar próximo do Senhor. Então esse é um tempo de aliança, esse é um tempo de compromisso, esse é um tempo de olhar para os céus, olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero o melhor, e o melhor é o Senhor. Talvez em algum momento você não tenha suportado como já suportou. Talvez você em algum momento da vida, do sofrimento, sucumbiu, regrediu, não conseguiu suportar. É outra realidade. Mas veja, nós não somos aceitos pela capacidade de permanecermos. Embora isso seja fundamental, nós somos aceitos pela capacidade daquele que permaneceu, de Jesus. Porque Cristo levou sobre si cada uma das nossas fraquezas e pecados, angústias e falhas, cada um dos nossos medos. E Jesus abriu o caminho para o Pai, para que nos aproximemos dele. Quando o sofrimento vem, olhe para aquele que sofreu, Jesus. E sofreu muito mais do que nós podemos sofrer na vida. Sofreu muito mais do que Jó. Sofreu muito mais do que qualquer um de nós. Lembre-se da permanência de Jesus e não se esqueça de que esse Jesus permanece em nós, em meio ao sofrimento.